Vamos lá, pessoal, daqui continuidade, beleza? Olha só, eu achei interessante começar esse bloquinho relembrando você um pouquinho sobre séries estatísticas. Por que, Osmar? Porque dependendo da série estatística, né, eu vou montar minha tabelinha, aí eu monto a minha tabela, correto? Nós temos 3 séries estatísticas, correto? Vamos relembrar aqui rapidinho aqui comigo, vamos lá. Só para você relembrar aqui, ó, né? Quando eu falo assim, séries estatísticas, já tivemos essa aula também já, né? Séries estatísticas. Quem são elas, Josmar? Né? O que eu falei, é uma tabela de distribuição de um conjunto de dados estatísticos, né, em função da época, do local ou da espécie. Então nós temos aí 3 tipos aí. Né? A gente pode classificar como quem, Josmar? Eu posso classificar como histórica. Histórica. Nós podemos ter uma série estatística que é geográfica. E podemos ter uma série estatística que é o que também? Específica. Beleza? Então, com essa série estatística, a gente vai fazer o quê? Vai montar os gráficos. Por exemplo, uma série histórica, Josimar. Uma série histórica vai ser o que na ideia? A ideia é assim. Descreve os valores de uma variável em determinado local, né? Em intervalo de tempo variáveis. Beleza? Então, o seguinte, determinado local. Eu coloco os anos, né? E, sei lá, colocar o preço de um objeto. Então, o preço do veículo, por exemplo, né? Carro popular, por exemplo, né? Então, o preço do carro popular no Brasil, vou colocar um carro da Volkswagen. Então, colocar de 2010 a 2000, de 2000 até hoje, vamos colocar 20 anos aí, digamos, né? Então, de 2000 até 2017, né? Vamos lá, 17 anos para ir para frente. Então, é uma série o quê? Histórica, colocando os anos, né? E os preços daquele veículo. Então, é uma série histórica. Agora, qual seria o melhor gráfico para essa série histórica, né? Porque eu tenho uma série histórica, então eu vou ter que montar um gráfico estatístico. Beleza? Então, essa série estatística é histórica, vou montar um gráfico estatístico para isso aqui. Qual seria o melhor gráfico? A série geográfica, Josmar. Uma série estatística geográfica. Como é que seria? Aqui nós fizemos agora. Tivemos os países, né? E o que, Josmar? Os países e a questão do país mais populoso ou menos populoso. Beleza? É uma série o quê? Geográfica. Beleza? Tem as regiões, tem os países e tem os valores ali. E uma série específica pode ser algo bem específico mesmo, por exemplo, colocar animais, por exemplo, né? Rebanhos brasileiros, né? Colocar caprinos, suínos, né? Coelhos, bovinos e assim, equinos, e ainda um período de tempo. Então, nós temos essas séries estatísticas aqui. São os tipos que nós temos. Histórica, geográfica e específica. E nós já vimos isso aqui. Aí o que eu vou fazer aqui agora? Com a série estatística, eu vou procurar o melhor gráfico estatístico para representar essa série. Então, olha só que bacana aqui, ó. Trabalho aqui com gráficos em barras. Olha o que fala aqui, ó. Gráfico em barras. Né? Vimos gráficos em linhas e gráfico em colunas. Possui basicamente a mesma função dos gráficos em colunas. Beleza? Com os dados na posição horizontal e as informações de divisões na posição vertical. Isso vai mudar o que um pouquinho agora, ó. Já mudou a posição aqui, ó. Os meus dados aqui, ó. Qualitativo, desculpa, ó. Qualidade, essa aqui agora. Então ele muda a posição. E aqui, na verdade, ó, seria o quê? A minha frequência. Então ele muda, é como se você mudasse o eixo X e Y. Porque agora, se eu quero em barras, aqui vão ser os dados qualitativos e aqui os dados quantitativos, FI. Porque é gráfico em barras. Mas a ideia é a mesma. Ó, você vê aqui, ó, por região, né? Esse seria o que, Osmar? Seria um gráfico o quê? Geográfico, né? Seria uma série estatística geográfica, melhor falando. Então teria uma tabelinha lá, né? Ó, uma tabela, onde nós teríamos o quê? As regiões, né? Região norte, nordeste, centro-oeste, as 5 regiões brasileiras. 1, 2, 3, 4, 5. Então são as regiões, né? Chamar de A, B, C, D, E. E a quantidade, a frequência aí, ó, de mortalidade, não é isso? Ó, né? Multiplicado por alguma coisa, ó. Tá, mortalidade, FI, né? E aí você faz aqui os valores aqui, ó. Então seria uma série o quê? Uma série geográfica, beleza? Uma série geográfica, beleza? Então, uma série geográfica, onde eu vou montar o que, Osmar? Um gráfico estatístico em barras ou até mesmo em colunas. Você já pode perceber o seguinte, pô, mas então quer dizer que esse gráfico em barras ele combina mais quando eu tenho uma série estatística geográfica. Pronto, você pode fazer
essa relação aí. Beleza? Fica legal. Vamos continuar aqui? Olha só. Os retângulos têm a mesma altura e os comprimentos são proporcionais ao respectivo da mesma coisa de colunas lá. Assim, estamos assegurando a proporcionalidade entre as áreas dos retângulos e os dados estatísticos. Beleza. Correto? Então, aqui é a mesma ideia. Aqui, ó. Aqui nós temos, ó, os estados brasileiros. Então, isso aqui é uma série o quê? Uma série estatística geográfica. Beleza? Então, fica legal fazer o quê? Ou colunas ou em barras. Então, esse eu acho que é o grande lance. E nós iremos ver aqui questões de concursos desse jeito. Mas, Josmar, às vezes está parecendo edital lá, gráficos estatísticos, séries estatísticas. Então, a banca quer o que de você? Um pouquinho de teoria mesmo. Então, poxa, você vai ter que fazer um estudo lá no seu serviço. Mas está responsável aqui no órgão público fazer tal tarefa aqui, uma missão. Então, você vai ter que fazer lá um estudo sobre algum dado, algum assunto. Então, para fazer um serviço bem feito, o que acontece? Vai pegar a variável de estudo, vai estudar tal, vai montar a tabela, vai montar a série estatística. Você, poxa, seria bacana se eu for ministrar uma palestra, sei lá, uma apresentação qualquer, colocar isso aqui, né, como em gráficos, correto? Então você vai montar a série estatística, que é uma série aqui geográfica, e dessa série geográfica vai montar o quê? Vou montar um gráfico estatístico. Então, qual seria o melhor gráfico? Então, esse é o grande lance, entendeu? Aquilo que melhor expressa, né, o meu estudo aqui. Correto? Então, exportações brasileiras em março de 2014. Fonte fictícia, isso aqui eu inventei. Né? Então, ó, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina. Então, valor em milhões de dólares. Então, são as exportações brasileiras, correto? Então, o que acontece, Osmar? Se eu estiver fazendo esse estudo aqui, como é que eu faria? Qual seria o melhor gráfico para mim aqui? Né? Então, você pensa, poxa, uma série geográfica, eu acho que fica legal com gráfico em colunas ou gráfico em barras. Beleza? Vamos lá comigo então? Então, vamos pegar aqui, ó, e fazer isso aqui. Beleza? Tá aqui, ó, tá montadinho já, né? Então, aqui seria a quantidade, só para a gente poder saber aqui, ó. Ó, você percebe que, ó, a mesma espessura nós temos aqui, ó, correto? Das barras aí. Aqui são os nossos dados qualitativos. Aqui vão entrar os dados quantitativos, beleza? Se fossem colunas, nós iríamos mudar isso aí, esses eixos, tá ok? Percebemos que é uma série geográfica, ok? Ou também chamada territorial, né? Ou de localização. Aí você já viu isso em aulas passadas. Vamos só colocar aqui os valores. Santa Catarina eu quero saber, Paraná eu quero saber, Espírito Santo eu quero saber, Rio Grande do Sul também eu vou saber agora. Vamos lá, Santa Catarina. Santa Catarina, cadê você? Tá aqui. 202. Então, 202 milhões, né, de dólares. Paraná, 250. Paraná, 250. 250. Espírito Santo, 285. 285. Rio Grande do Sul, 332. Agora vem Minas Gerais, certo? 542 e São Paulo, 1344. Beleza? Então são os nossos dados quantitativos, beleza? Nossos dados qualitativos. Partimos, né, pressupões de uma série, né, chamada geográfica, territorial ou de localização, tá? E viemos para um gráfico em barras, beleza? Massa. Observação, dica, ó, até falei agora, ó. Sempre que os dizeres a serem escritos são extensos, devemos dar preferência ao gráfico em barras, ó, séries geográficas, né? E até mesmo específicas também, que eu ouvi falar para você também, ó. Essa é a dica para você. Mas pode cair dessa forma, pode acontecer no concurso. Então, para essa aula aqui, né, é bom que você tenha visto um pouquinho o que antes, lá, as aulas que eu falei sobre séries estatísticas, tá bom? Nós temos isso lá, gravadinho para você. Então, ó, sempre que os dizeres a serem inscritos são extensos, devemos dar preferência ao gráfico em barras, correto? Que, ó, séries geográficas específicas. Porém, se ainda assim preferirmos os gráficos em colunas, os dizeres deverão ser dispostos de baixo para cima,
nunca ao contrário. Beleza. A ordem a ser observada é cronológica, tá bom? Se a série for histórica, né, que nós temos uma história, vai ser o quê? Como é que é essa série histórica, Josmar? Aqui, ó, nós temos as 3 séries que eu falei para você no começo desse vídeo, ó. Série geográfica, específica e histórica. Então, se a série for histórica, aí coloca os anos, por exemplo, anos, vamos colocar preço de, sei lá, eu falei, né, preço dos carros populares, né? A média aí, ano de 2000 a 2017, 2016, ano passado, por exemplo. Então, 2000, 2001, 2002, então a série o quê? Histórica, então, colocar em forma que cronológica. E a decrescente se for geográfica ou categórica. Então, beleza? Então, decrescente, olha só que interessante, hein? Cronológica e histórica tem que ser mesmo, né? E se for geográfica, da maneira decrescente, né? Do maior para o menor. Vamos ver se está certo aqui no nosso gráfico. Ó, do maior para o, ó, vem diminuindo mesmo, tá ok? Que aqui é uma série o quê? Série geográfica, então vem do maior para o menor. Cadê? Ó, do maior para o menor. Beleza? Do maior para o menor. Aqui é uma série geográfica. E decrescente por geográfica ou categórica. A distância entre as colunas ou barras por questão estéticas não deverá ser menor que a metade nem maior que 2/3 da largura ou altura dos retângulos. Aqui é só informação a mais, não sabemos isso que não. Mas tem que ter uma distância? Tem que ter uma distância, mas também não pode ser tão grande, né? Aí eu vou fazer uma barra aqui, colocar outra aqui. Aí a distância fica sendo isso aqui, ó. Não, aí não pode. Aí fica total, tá? Então, a ideia é o quê? Questões de estética não deverá ser menor que a metade, nem maior que 2/3 da largura, tá ok? Perfeito. Vamos lá? Gráficos em setores, né? Outro tipo de gráfico importante também cai bastante, tá bom? E é importante saber gráfico em setores também, beleza? Gráfico em setores. Fala o seguinte, é um tipo de gráfico também muito utilizado, indicado para expressar uma relação de proporcionalidade. Então, se eu quero expressar uma relação de proporcionalidade, fica bacana demais. A gente fala o quê? Uma gráfica em setores, gráfica em pits, né? O pessoal fala às vezes também, né? Em que todos os dados somados compõem o todo de um dado aspecto da realidade. Então, ou seja, eu vou colocar aqui a proporção. Se você pegar aqui, por exemplo, só nesse exemplo aqui rapidão, ó, esse desenho aqui, ó, se eu pegar esse valor, mais esse valor, mais esse valor, mais esse valor, correto? Tem que estar faltando quanto aqui, ó? Tem 97, né, ó? O que quer falar foi o seguinte aqui, ó, por exemplo, ó, eu tenho 71, que tá pequenininho, 71, 4, 7, 18. Somei aqui, já deu 97. Tá faltando o que para 100? Tá faltando 3%. Então, esse pedacinho tem que encaixar aqui, tem que ser 3%. Então, o total dos meus setores, que é um setor circular. Por que fala gráfico de setor? Porque essa figura aqui geométrica, ó, vem cá comigo. Qual é essa figura geométrica aqui, Josmar? Isso aqui, na verdade, chama-se, né, geometria plana, setor circular. É como se tivesse, ó, o círculo e eu pegasse, ó, 360 graus, tá ok? 360 graus. E se eu pegasse, ó, uma parte desse círculo. Então, essa parte aqui, ó, que é proporcional ao círculo inteiro, né? 2π ou 360 graus, isso aqui é chamado de setor circular. É como fosse... a pessoa fala gráfico em pizza, porque parece uma pizza, né? Você vai tirar as fatias da pizza ali. Então, beleza? Então, se você somar todos os dados, tem que dar o quê? O total, que no caso seria 100% se você colocar em valores relativos. O gráfico em setores com a distribuição da água e da água doce no mundo. Então, aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, esse exemplo que nós temos aqui, nós temos água congelada, depósitos subterrâneos, são os aquíferos, né? Lagos e cursos de água e umidade do ar. Beleza? Então, a gente tem tudo aí, ó, distribuição da água no mundo. Aí, quis colocar o quê? De maneira o quê? Proporcional. Somando tudo tem que dar 100%. Tá ok? E esse azulzinho aqui, ó, água salgada, mais clarinho, água doce. Perfeito. Gráfico em setores com a distribuição da água e da água doce no mundo, tá bom? Semelhantes aos gráficos de pizza, existem gráficos circulares. A lógica é a mesma, a divisão de uma esfera em várias partes para indicar
as diferentes partes de um todo em termos proporcionais. A mesma ideia também. Este gráfico é construído com base em um círculo, como eu já falei para vocês. E é empregado sempre que desejamos ressaltar a participação do dado no total. Então, ou seja, quando eu quero fazer uma proporção daquilo que eu estou pegando em relação ao meu total, né? A pessoa já quer o seguinte, que nem aqui, ó, né? A pessoa só em olhar para cá, ó, ela já consegue perceber, poxa, aqui, depósitos subterrâneos é 18% em relação ao total. 7% em relação ao total, 71% em relação ao total. Quando eu quero essa proporção da parte pelo todo, o melhor gráfico é o que para mim? É o gráfico em setores. Porque se colocar um gráfico em linhas, até eu analisar, fazer as contas, fica ruim. Mas o gráfico em setores não. Né? Se eu quero uma relação de proporcionalidade, ele fica perfeito. Tá bom? Vamos lá então, continuar. O total é representado por um círculo. O total é representado por um círculo que fica dividido em tantos setores quanto são as partes. Beleza, né? São setores circulares. Os setores são tais que suas áreas são respectivamente proporcionais aos dados da série, com certeza. Se eu colocar, eu peguei uma série lá, correto? Aí, aqui da água aqui, né? Tá lá a distribuição lá, né? Coloquei lá 7%. Aí 7% tá maior do que 18%? Não pode, tem que ser proporcional. Então, esses setores circulares, eles têm que ser proporcionais aos dados que estão lá na série estatística, na nossa tabela. Então, peguei a tabela, vejo os valores e com certeza, né, lógico, tem que ser assim. Os setores circulares vão estar de acordo, de maneira proporcional aos valores, né, quantitativos lá. Beleza? Obtemos cada setor por meio de uma regra 3 simples e direta, com certeza. Lembrando que o total da série corresponde a 360 graus, beleza? Então, ó, quando eu pegar, né, a minha série total ali, vai dar quanto? 360 graus, que é um círculo, é um círculo completo ali, é um ângulo, né, chamado completo. O círculo está dividido em setores. A amplitude de cada setor é proporcional à frequência correspondente, com certeza. É útil quando a análise das proporções é mais importante do que o valor real. Então, por exemplo, eu não estou muito preocupado com o valor real. Eu estou mais preocupado com o quê? Com a proporcionalidade. Poxa, quantidade aqui, ó. Rebanho suíno do Sudeste do Brasil. Então, eu não estou preocupado com esses valores aqui. Não. Eu quero já bater o olhinho e ver a proporcionalidade. Poxa, Minas Gerais tem menos, São Paulo tem mais. Como é que funciona essa proporção entre os estados? E até mesmo, né, em relação ao total. Beleza? Então, assim, ó, é útil, né, ó. É útil quando a análise das proporções, as proporções é mais importante que o valor real. Tem um forte impacto visual. Só deve ser usado quando a variável toma poucos valores. Um só gráfico não permite comparar dois grupos de dados. Beleza? Então assim, é uma coisa mais simples também, tá? Eu quero ir somente o quê? Para uma variável ali somente, um tipo de dado apenas. Perfeito? Agora é o seguinte, vamos construir esse gráfico aqui, ó. Foi o que a gente fez aqui, ó. Minas Gerais. Vamos aqui comigo. Ó. Vamos fazer isso aqui. Ó. Eu sei que o total é quanto? 6.035,9. Olha só. Então, 6.035,9, 6.035,9 é o meu todo. Corresponde a quanto, Osmar? A 100%. Correto? 100%. Quer colocar em valores relativos. Aí, Minas Gerais, vamos lá, Minas Gerais é o cinza aqui, ó. Minas Gerais, cadê você aqui, Minas Gerais? 3.363,7. 3.363,7. Corresponde a quanto, Osmar? Qual a porcentagem em relação ao meu todo? Então, eu vou fazer uma regrinha de 3 simples e o que mais? Direta. Então, vai ser 100 vezes, né? Aumenta mais, caminha 2 vezes com a vírgula. Então, vai ser 3.363,7 vezes 100. Correto? Então, e 6.035,9 vezes x, que é igual, ó, vai dar só caminhar 2 vezes. Isso aqui, pronto. Agora eu pego aqui e passo dividindo. Esse valor dividido por 6.035,9 vai dar aproximadamente, tá?
55,7%. Então, Josmar, Minas Gerais, né? Minas Gerais ficou 55, olha mais bonitinho, tá muito feio. 55,7%. Eu quero agora Espírito Santo. Meu total, 6.035,9 vale 100%. Qual o valor absoluto do Espírito Santo? 430,4. 430,4. Só que o valor aqui é 33,63 mesmo. 33,63, tá certinho. Aqui, de novo, a regra de 3 simples e diretamente proporcional, viu, gente? Lógico, quanto maior o valor absoluto, maior o valor relativo. Então, vou multiplicar por 100 aqui. Caminha 2 vezes com a casinha, com a vírgula, né? Então, eu vou ter 6.035,9x, que é igual, só caminhar 2 vezes. Beleza? Passo dividindo, o valor dividido. Então, dividido por 6.035,9 vai dar aproximadamente, Espírito Santo, 7, vou colocar 7,2, tá? Não, 7,1. 7,1%. Então, Espírito Santo aqui, ó, 7,1%. Vou colocar de preto também. Rio de Janeiro, tá rosinha. 7,1%, tá bom. Rosinha, vamos lá. Total de novo, que é nosso total? 6.035,9 vale 100%. Aí eu vou lá em Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro é o que, Osmar? Rio de Janeiro tem o quê? 308,5. 308,5. Multiplico por 100, né? Vai ficar aqui, isso aqui primeiro. 6.035,9x, que é igual a 38050. Caminhei 2 vezes com a vírgula. Dividindo esse rapaz aí. 30.850 dividido por 6.035,9. Aproximadamente 5%. Tá, deixa. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse 57 aqui, 55 aqui, e vou aproximar para 56. Para ficar mais inteiro, 56. 56%. Esse 7,1 eu vou deixar só 7% mesmo. E aqui deu 5,1, colocar aproximadamente. Mas aí ficou esquisito, né, Josimar? Espera só um pouquinho. 430. Ó, você vê que já tá com problema aqui, ó. Aonde? Nesse desenho que a gente fez aqui, ó. Porque na verdade, ó. Deixa eu ver. Não, tá certinho, tá certinho, tá certinho. Mas olha só, tá errado mesmo, olha só. Eu vou pintar isso aqui, ó, porque esse rosa aqui é 5%. Aqui é 7%. Como é que pode? Né? Fica complicado, né, ó. Esse setor circular em comparação ao total é 7. Esse aqui em comparação é 5. Como é que esse setor é maior do que aquele? Vamos corrigir isso aqui? Vamos arrumar? Vamos fazer assim, então, ó. A gente arruma isso aqui agora. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Pegar aqui, ó. Vou pintar isso aqui. Acho que ficou melhor agora. Vou fazer assim. Ou melhor. Correto? Agora faz sentido, né? Ó, um pouquinho maior. Porque 430, né, em comparação a 308, tem que ser maior. Então, perfeito. São Paulo. São Paulo, né? É o restante aí. São Paulo dá o quê?
Só que olha só, como é que tá com problema esse setor. Na verdade, São Paulo tá 2.000, Minas Gerais tá 3. Então, olha só, eu acho que tem que fazer o seguinte aqui, ó. Esse valor aqui, porque a metade seria aqui, não seria, gente? Ó, aqui, ó, tem que ser 56%. Beleza? Esse aqui, ó, vamos fazer o seguinte. Ai, que raiva. Ó, eu vou ter que mudar isso aqui, essa referência aqui, essa. Olha só, 56%. Aqui, vou fazer assim, quer ver? Tive uma ideia legal. Vamos arrumar isso aqui, tem que arrumar. Colocar isso aqui laranjado. Minas Gerais é laranjado agora, falou? Ó, aqui, Minas Gerais, já fizemos, né? 56%. Então, essa parte toda aqui, ó. Essa parte é laranjada. Agora faz sentido. Por que faz sentido? Porque o semicírculo, vem cá comigo, ó. Vem cá comigo. Se eu pegar essa metade, vem cá comigo, por favor. Se eu pegar essa metade do círculo aqui, ó, na metade, tinha que ter, ó, aqui não tinha como ser 56% de Osmar. Por quê? Porque aqui é menor do que o semicírculo. Então aqui, ó, se fosse até aqui seria 50. Então tá aumentando um pouquinho, 56%. Agora faz sentido. Então eu tenho 56% com mais 5% com 7%. Então, olha lá. Nós temos aqui 56 com 5, 61, 68%. Beleza? Então nós temos 68%. Tá faltando o que aqui? Só colocar outra cor. Colocar o que agora aqui? 32%. Então essa parte aqui que é... deixa eu só ver aqui. Então, o Espírito Santo ficou sendo... foi a parte pretinha, Espírito Santo, né? Então, só arrumando, aqui ficou sendo Espírito Santo pretinho. Minas Gerais laranjado, Rio de Janeiro. E São Paulo vai ser o cinza. Tem uma cor cinza aqui, tem. Pronto. Corrigimos, né? Ficou até legal. Porque a gente, né, verifica que tem que ser realmente proporcional. Agora faz sentido, tudinho. Agora ficou bacana, a gente corrigiu esse erro aí. Beleza? Então, essa é a ideia, correto? De um gráfico em setores, que tem que corresponder, correto? Tem que corresponder. Por quê, Josimar? Porque se não corresponder, como é que vai chegar, né, no 100%? Olha só aqui, agora ficou perfeito. Beleza? Vem cá comigo. Então, olha só. 56% Minas Gerais, e tem que ser Minas Gerais mesmo, ó, que é o maior. Minas Gerais, ó, 3.333, beleza? 1.000 cabeças de gado. Perfeito? Depois, Josmar, nós temos em segundo São Paulo. São Paulo cinza com o quê? Com 32%, beleza? Depois temos quem? Temos Rio de Janeiro com 5%, beleza? Rio de Janeiro, cadê você aqui, ó? Né? Rio de Janeiro. E Espírito Santo, 7%. Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Rio de Janeiro, 308. Janeiro, 308. Espírito Santo, 430. Perfeito. Então Espírito Santo maior que Rio de Janeiro, com certeza. Espírito Santo maior que Rio de Janeiro. Então, perfeito. E aí a ideia é o quê, ó? Quando eu somar, lógico que foram valores aproximados, mas quando eu somar todos esses valores relativos, né, eu percebo o quê? Tem dado 100%. Então, a ideia é essa aqui, ó. Em vez de eu ficar analisando, por exemplo, ó, viu como é que demora? Ó, valores não. Olho para cá e já vejo, poxa, Minas Gerais é bem maior do que São Paulo. Rio de Janeiro, né, é menor do que Espírito Santo. Entendeu? Então, só em você bater o olhinho, você consegue fazer uma comparação tanto entre eles e também com relação ao total. Belezinha? Foi até bom ter esse problema aí que a gente falou, agora ficou perfeito. Ó, cada cor relacionando o seu setor circular
e mostrando a sua proporcionalidade em relação ao total, né? E em relação também uns com os outros. Belezinha? Não sai daí, tem mais aí um tipo de gráfico que eu quero falar com vocês, pictograma, e depois vem questões de concursos públicos para a gente fazer. Me aguarde.